Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais uma aula de filosofia e o nosso pensador de hoje é o famosíssimo Jean-Jacques Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau é um pensador que tem uma riqueza de temas dentro dele enorme. A gente, obviamente, não vai conseguir falar de todo o contexto que o Rousseau colocou na filosofia, mas a gente vai, obviamente, pincelar as partes mais importantes, tá? Primeira coisa importante é situar o Rousseau. O Rousseau, ele é um filhote do século XVIII, né? Ele é um filhote de uma parte da história que a gente conhece como iluminismo, né? E isso é muito importante porque vai determinar uma série de aquisições, uma série de pensamentos e conceitos que ele depois vai escrever nos seus textos. Isso é uma das coisas muito importantes que você sempre tem que ter na hora que você está fazendo qualquer leitura filosófica. O filósofo, ele não é atemporal, ele vive numa determinada época, então ele reflete num determinado contexto. Às vezes você tirando o filósofo desse contexto, colocando ele em outro lugar, você pode estar cometendo, às vezes, algum erro, tá? Então a gente toma sempre esse cuidado na hora de ler um autor, né? Na hora de ler um texto. Se você vai ler Kant, por exemplo, ou vai ler Aristóteles, você sempre tem que pensar em aonde ele escreveu, em que momento que ele escreveu, senão você pode fazer, às vezes, pontes com hoje, com a atual contemporaneidade, e isso pode ser altamente perigoso, porque você vai ver que as ideias não vão se casar, tá? O Rousseau, ele tem algumas ideias muito interessantes, principalmente quando a gente fala em sociedade, né? Falar em sociedade é terreno enorme, né? Principalmente hoje. Então você tem pensadores hoje que falam sobre a sociedade, fazem um diagnóstico da sociedade, né? Você tem, por exemplo, o Francis Gilles Lipovetsky, você tem o falecido Zygmunt Bauman, né, que falava bastante sobre a sociedade, mas quando você começa a estudar, quando você quer estudar a sociedade, lá no começo você tem que ler um pouquinho sobre o Rousseau, em especial um livro dele chamado Contrato Social. E esse nome ele não é gratuito, o nome do livro, apesar de ele ter várias outras obras, né, vários outros textos. O nome Contrato Social se refere a um pensador anterior a ele, também famosíssimo, chamado Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, que escreveu uma obra muito boa chamada Leviatã, né? O pessoal da área de humanidades acaba lendo Leviatã, acaba lendo o Contrato Social. Então, o Rousseau, no início, quando ele vai montar as suas ideias, você percebe que, de certa maneira, ele está caminhando dentro das ideias do Hobbes e de outros pensadores, né? O Rousseau, quando ele fala na sua obra, quando ele comenta na obra Contrato Social, ele está fazendo uma série de perguntas em relação à maneira como o ser humano vive em sociedade, né? Se você pegar Hobbes, por exemplo, Hobbes vai dizer que a sociedade, de certa maneira, vai tornar o homem civilizado, né? Então é a partir da vida em sociedade. Isso não é uma ideia nova na filosofia, isso é uma ideia antiga, lá de Aristóteles, né, que diz que o homem é um ser social, o homem foi feito para viver em sociedade, o homem não foi feito para ficar isolado, ele foi feito para estar com outros indivíduos. O Hobbes ele vai dizer que o ser humano ele precisa da sociedade para se tornar uma pessoa mais sofisticada, mais civilizada, aprender a conviver com os outros, aprender a viver sob leis, sob normas, sobre regras. Isso é uma coisa também bastante interessante da gente pensar, né? Existem pessoas que sabem lidar bem com as regras sociais, com as normas sociais, com leis. E existem outras pessoas que não, que elas acreditam que não estão dentro do escopo da lei, elas estão acima da lei, elas vivem além daquilo que as leis determinam, né? É só uma reflexão que você pode fazer, né? Por que existem pessoas que se adequam a leis, a normas, e outras que não? É um pensamento bacana que a gente poderia fazer num segundo momento, tá? Então, o Rousseau ele vai se debruçar sobre isso. Será que realmente a sociedade nos civiliza? Será que as leis, elas servem para isso, as normas, as regras, né? Então,
lá no livro O Contrato Social e em outras obras, ele vai dizer que o ser humano, ele nasce livre, mas por toda parte ele está acorrentado. Ou seja, a partir de um determinado momento, a partir do momento que ele nasce, há uma série de normas, regras, leis que você precisa cercar o indivíduo. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Um bebê, quando nasce, a primeira coisa que a família faz é vesti-lo, né? Vai vestir essa criança. Essa criança vai viver dentro de uma determinada família. Essa família tem determinadas regras, normas, que são adequadas ou não, isso não vem ao caso. São normas que a família acredita que aquela criança tem que aprender a viver. À medida que a criança vai crescendo, ela vai se socializando dentro daquele ambiente familiar e ela vai entendendo as regras do jogo, né? Mas o que o Rousseau fala disso? Ele diz que o homem, quando ele nasce, ele está num estado de natureza, ou quando nós não vivíamos em sociedade, quando nós vivíamos em sociedades ainda muito primitivas, ele era fundamentalmente bom, né? Fundamentalmente bom. Inclusive, alguns textos usam a ideia de bom selvagem. Toma cuidado com esse termo bom selvagem, porque o termo em francês, na verdade, a tradução correta deveria ser o homem, não o bom selvagem, mas o bom natural. O homem natural, não o homem selvagem, tá? O homem em seu estado de natureza, o homem natural, ele é essencialmente bom. É viver em sociedade que, de certa maneira, o corrompe. Aí você fala, ué, Ives, mas peraí, você acabou de dizer que a socialização ela serve para justamente refinar o indivíduo, para que o indivíduo se torne um ser humano melhor. Por que Rousseau está dizendo que viver em sociedade transforma o indivíduo em um ser corrompido? Pois é, essa é justamente uma grande diferença que você vai perceber entre Rousseau e o Thomas Hobbes. O Hobbes vai dizer, o homem ele é essencialmente selvagem, apesar desse termo não é legal, é essencialmente natural, e é viver em sociedade que vai transformar ele num homem, numa pessoa civilizada. O Rousseau vai dizer, viver em sociedade, a partir do momento que a gente começou a viver em sociedade, você começou a criar leis, normas e regras para esse indivíduo, mas a questão é o seguinte, se perguntar se essas leis, elas são iguais para todos. Essa é uma questão muito importante, que está no nervo das ideias do Rousseau, né? O indivíduo, quando ele começa a viver em sociedade, quando se cria a propriedade privada, então, a partir do momento que eu me cerco, eu digo, essa daqui é a minha terra, essa daqui é a terra do meu vizinho, esta é a terra do outro vizinho, a partir do momento que eu começo a ter a propriedade privada, eu começo a ter pessoas que têm propriedade privada e eu talvez não, certamente eu vou ter indivíduos que não têm acesso à iniciativa privada. Ou seja, eu começo a ter indivíduos de classes diferentes. Viver em sociedade é, inevitavelmente, ter indivíduos em classes diferentes. Pessoas que têm mais acesso aos bens materiais, aos bens de consumo, né? E outras pessoas que não têm tanto acesso. Então, olha, é importante você entender isso. Rousseau vai dizer, vai afirmar que viver em sociedade, essas regras, essas normas, essas leis, elas não são as mesmas para todos os indivíduos. Então, algumas pessoas vão ter mais oportunidades e outras pessoas vão ter menos oportunidades. E aí você tem a desigualdade. Tendo a desigualdade, você começa a ter um grande problema. Então, viver em sociedade é algo bom? Depende. Se você tem uma sociedade justa, onde o acesso às coisas, o acesso ao bem privado, o acesso ao bem-estar, falando modernamente, o acesso à educação, o acesso à saúde, o acesso à segurança, igual para todos, então viver em sociedade, de certa maneira, obviamente, sim, é bom, né? Todo mundo tem acesso às leis, normas e regras, vive em sociedade respeitando a propriedade do outro, respeitando o espaço do outro, respeitando a opinião do outro. Mas nós somos assim?
A nossa sociedade é assim? Essa é a pergunta importante, né? E eu quero justamente deixar essa pergunta em aberto, né? Porque o Rousseau ele vai levantar ele vai levantar essa questão, né? Ele vai responder, ele vai dizer que nós não temos leis justas. Ele vai dizer que a partir do momento que eu começo a viver em sociedade, eu perco a minha liberdade. Eu vou perder minha liberdade. Por quê? Porque viver em sociedade faz-se necessário seguir leis, normas e regras. E se eu estou debaixo de leis, normas e regras, eu não tenho a plena liberdade para fazer o que eu quero, eu não tenho a plena liberdade para ir onde eu quero. Então, viver em sociedade, pagamos um preço. Qual é o preço? Perdemos uma parte da nossa liberdade. Por quê? Porque damos ao Estado, damos à sociedade, né, uma autorização para que ela nos controle, para que ela nos vigie. Mas essa sociedade, ela é igual para todos? Há um acesso igual a todos? Será que então nós somos iguais perante a lei? Será mesmo? Então o Rousseau ele não é muito otimista em relação ao indivíduo, né? Nós poderíamos dizer, não, nós poderíamos ter o pensamento de Hobbes, falar, olha, o ser humano, ele lá no estado natural, ele é um indivíduo selvagem, egoísta, né? Uma guerra de todos contra todos, ou seja, no estado de natureza eu tenho que sobreviver, e no sobreviver vale o olho por olho, no sobreviver vale a minha subsistência, a minha sobrevivência, né? Então, vale a competitividade. Quando eu começo a viver em sociedade, eu tenho que civilizar o indivíduo, eu tenho que ensinar o indivíduo a viver debaixo de regras, de normas e leis, porque existem regras em todo lugar. Existem regras dentro da casa do indivíduo? Existe. Existem regras no lugar onde o indivíduo estuda? Existe. Existem regras onde o indivíduo trabalha? Muitas. Existem regras na rua, no local público? Existem. Ué, aonde não existem regras? Em todo lugar. Em todo lugar. Inclusive, na natureza também existem regras, né? Uma regra da sobrevivência. De sobreviver. A lei da sobrevivência. Como que você faz para sobreviver? Então, colocar um indivíduo em sociedade, em tese, deveria servir realmente para socializar o indivíduo. Rousseau vai dizer que isso não é verdade. Por quê? Porque as regras, as normas, as leis elas não são para todos iguais. Há uma certa injustiça. E outro, vou te dizer mais. Numa sociedade onde moram pessoas que têm muitos bens, ao lado de pessoas que têm poucos bens, há uma comparação. Eu começo a me comparar. Poxa, eu não tenho acesso à boa educação, à segurança, ao Estado justo, eu não tenho acesso à educação, à saúde, à segurança, como alguns indivíduos têm. Né? Eu começo a me comparar. Viver em sociedade é uma comparação. Então você pega um rapaz que está lá no meio do trem, cheio, na periferia, que mora na periferia, mas ele passa do trem, né, na frente de um bairro que as pessoas têm acesso aos bens, têm acesso a uma sociedade, à educação, à segurança, à saúde. Né? Então essa é uma coisa importante para se refletir. Né? Será então que nós vivemos uma sociedade justa? O Rousseau vai dizer que não, que o homem era fundamentalmente bom quando vivia no seu estado natural. Quando ele começou a viver em sociedade, ele começou a ver as desigualdades que existiam na vida dele. E qual é o papel da educação? Né? O que significa escola? O que significa escola formal? O que significa eu pegar uma criança e colocar ela numa escola?
Colocar uma criança numa escola serve para vários motivos, né? Um deles, muito importante, é que a criança começa a se socializar. Ela começa a perceber que existem outras crianças, outros indivíduos. Ela começa a entender que existem regras dentro da sala de aula, que existe o sinal, que existe a professora, que existem deveres, direitos, de que ela não pode entrar em qualquer horário, de que ela não pode sair em qualquer horário. Ou seja, de certa maneira, a escola é uma mini-sociedade. A escola é uma mini-sociedade, na qual ela vai enfrentar depois quando ela se tornar adulto. Então, uma criança nasce dentro de uma família, entendendo aí uma ideia do que seria o ideal, né? Então, uma criança nasce numa família, então ela começa a ter as primeiras regras, as primeiras normas sociais. O que pode, o que não pode. Então, os pais, os cuidadores, ensinam a criança a se socializar lá pequenininho, né? Então, aprende que tem que falar bom dia, tem que comer com garfo e faca, tá vendo? Está ensinando a criança a viver em sociedade. Aí ela vai para a escola. Chega lá na escola, ela aprende mais normas. Ela começa a refinar essas regras, essas normas que ela vai ter que acatar porque viver em sociedade faz-se necessário. Ela vai estudar, ela vai trabalhar, ela vai viver em sociedade. E aí existem normas. Olha quantas normas, leis e regras existem. Então, qual que é o papel da escola, da educação? Promover a socialização. Mas se, para Rousseau, a socialização não é um lugar onde faz o indivíduo ser melhor, então ele acredita que a educação também é um lugar que vai, de certa maneira, corromper o indivíduo. Né? É estranho pensar nisso, né? Se você falar isso para um pedagogo, um educador, ele vai falar, não, jamais, como assim? Como que a escola pode transformar a pessoa num ser mais corrompido? Você tem que sempre entender no contexto o que ele está dizendo. Não é pegar e dizer, o Rousseau acredita que a educação, os males da educação. Não, não é isso. Por que ele está dizendo isso? Porque colocar uma criança numa escola, colocar a criança numa instituição escolar, significa promover essa criança dentro de uma sociedade. Colocar essa criança lá é ainda acentuar mais a condição dela de um ser social. Um ser social vivendo numa sociedade que não é justa para todos. Então, a educação acaba acentuando o status quo estabelecido. Se existe uma desigualdade numa sociedade, a educação acaba promovendo ainda mais essa desigualdade. Isso é uma coisa bastante delicada para se pensar. Né? Por isso que o Rousseau é um pensador bacana de se estudar. Você tem que ler, se você quer fazer qualquer tipo de estudo em ciências humanas, você tem que ler Rousseau. Tem que ler Thomas Hobbes, tem que ler Leviatã, para entender aí o papel da socialização. Né? E Rousseau, de certa maneira, faz uma crítica a isso. Né? Não pense você que o Rousseau teve grandes seguidores. Né? Muitas pessoas ficaram com o pé atrás. E a gente poderia pontuar uma série de equívocos dele. Mas eu deixo isso para você. Né? Eu deixo isso para que você pense. Será que o homem ele é fundamentalmente bom? Será que viver em sociedade corrompe o homem? Será que as leis são iguais para todos? Será que a desigualdade também não nasce daí? Será que nós não estamos acorrentados a isso? Será que a educação não perpetua essa corrupção do indivíduo dentro da sociedade? Olha que legal. Então eu deixo isso daí para que você faça a sua análise, para que você reflita sobre isso. Você não precisa concordar com nada disso. E nem precisa discordar totalmente de tudo isso. O importante é você entender o olhar do Rousseau lá no século XVIII, entender por que ele pensa disso e pensar, hoje, como é a sociedade que eu vivo? Ela é desigual? Ela tem leis? Quanto de liberdade que eu perco? Será que o indivíduo é igual perante a lei? Tudo isso é importante para nós. Tá bom?
Eu espero muito que você tenha gostado, assim como eu gosto de falar sobre Rousseau, perdão. Aproveite para ler outros indivíduos que são contemporâneos do famoso Jean-Jacques Rousseau, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Até lá.